Fernanda, eu sou especialista em produtos da Enterprise e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a marca Oxford Nanopore, que é uma empresa que trouxe ao mercado a tecnologia de nanoporos no sequenciamento, tá? É uma empresa que começou exatamente na Universidade de Oxford, como uma incubadora. Então, desde 2005, ela começou a desenvolver produtos na área do sistema de detecção, né? Começou a desenvolver pesquisas nessa parte de detecção em moléculas baseadas em nanoporos. E em 2015, ela lançou o seu primeiro produto, que foi o Minion, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas hoje a empresa ela possui mais de 1.400 patentes no mercado e ela continua em desenvolvimento de pesquisa. Então ela continua, mesmo o Minion, que eu vou mostrar aqui, ó, mostrar para vocês, ele continua em eterno desenvolvimento, cada vez ela melhorando a sua tecnologia. Como que funciona essa tecnologia de nanoporos inserido no mercado para sequenciamento? A ideia é que você consiga ter uma diferença de potencial e causar uma corrente na sua biblioteca, nesse seu material, e você conseguir distinguir cada nucleotídeo e assim ter seu sequenciamento. Então, o que acontece? Dentro desses nanoporos, tá, nós temos uma proteína motora, e conforme vai passando a cadeia, né, de nucleotídeos, uma fita única nessa proteína motora, vai sendo lido cada corrente, essa corrente que é emitida por nucleotídeos. Então, você causou uma DDP, você pegou esse seu material, tá, essa biblioteca que você preparou, sua amostra, você causa uma diferença de potencial nessa amostra, e aí você consegue captar cada corrente de cada nucleotídeo, como vai ser emitido, e aí, dessa forma, então sai uma linguagem elétrica, e aí você faz o que eles chamam de basic calling para uma linguagem ATCG. Então, essa é a base da tecnologia de nanoporos. Você pegar uma linguagem elétrica, tá? Você consegue ter essa informação elétrica e depois passar para essa linguagem de ATCG, tá? Para que seja entendível por bioinformatas e depois para o pesquisador ou para quem está trabalhando com, ou mesmo em algumas partes que estão hoje em pesquisa para tentar diagnóstico por sequenciamento. Bom, esse é o Minion. Esse foi o primeiro produto, tá? E é um dos produtos mais populares da Oxford Nanopore. A ideia da empresa, quando ela lançou, o Minion era um produto que viesse para baratear o que a gente já tinha no mercado em questão de preço, trazer um sequenciamento para long reads mais barato e que você pudesse usar a campo, principalmente. Então, você pudesse levar o seu equipamento, digamos, para análise de metagenômica em diversos pontos, como agricultura, Antártica, que teve alguns trabalhos na Antártica feito com ele, e em diversos outros pontos a campo. E ele foi se popularizando, e hoje, na verdade, ele é usado não necessariamente só para long reads, e também não necessariamente só para campo, tá? E esse aqui é a carinha dele, ele é menor que um celular, tá? Ele é mais fino que um celular, ele é como se fosse um USB, e ele é uma carcaça. E aí você acopla nele o que nós chamamos de célula de fluxo, que é essa flow cell. Nessa flow cell é o que você tem a membrana de nanoporos, que tem toda essa estrutura aqui, tá? Onde está essa proteína motora, ela fica aqui dentro, e onde tem todo o circuito eletroeletrônico para você causar essa diferença de potencial, tá? Então, quem vai fazer o sequenciamento é essa célula de fluxo, aqui que está todo o sistema. Então, é como se o Minion ele fosse um consumível ambulante. Então, ele, propriamente dito, ele não é um equipamento, ele é um consumível. Porque, como eu falei, isso aqui é uma proteína motora, perfeito? Ela tem, conforme esses nanoporos eles vão sendo utilizados, eles vão se inativando. Então, tem um tempo de vida útil. Então, você está aqui, conforme você
foi usando, você olhou que você pegou, digamos, você acabou de comprar a sua Flow Cell, anexou no seu Minion, primeira coisa que você vai dar uma olhada, ó, aqui, ó, pegou sua Flow Cell, anexou ela no seu Minion e plotou as suas amostras. Começou, colocou para rodar. O sequenciamento, ele é em tempo real. E a primeira coisa que você vai ver é quantos nanoporos você tem ativo nesse sequenciamento. Então, em tempo real, você vai observando esses pontos aqui, ó, esses quadradinhos em verde. Conforme vai rodando o seu experimento, você vai tendo uma mudança de cor e assim você vai observando a inativação de nanoporos. Então, assim, essa flow cell tem tempo de vida útil conforme você vai sendo inativado esses nanoporos. E aí não tem, a partir do momento que você inativou todos os seus nanoporos, aquela célula de fluxo é descartada. Então, por isso que ele é um consumível ambulante, tá? Esse tipo de tecnologia. E acontece em tempo real. Então, a hora que você observou que você já tem um sequência, você consegue ter um painel que mostra todo o seu sequenciamento. Então, quantas bases está sendo quanto está sendo sequenciado, qual é a profundidade que você quer. Você consegue ver tudo em tempo real. Quando você chegou no ponto, digamos, daquilo que você já observou e quis dentro do seu planejamento para o seu experimento, você pode parar a sua reação. E é possível você lavar, se você ainda tem nanoporos ativos, é possível você lavar a sua flow cell. Então, hoje a gente tem dentro da literatura trabalhos que mostram uma lavagem de 5 a 6 vezes da flow cell. E eu dou um exemplo mesmo agora do SARS-CoV-2, que ele tem em torno de 30 kbs, que a gente observa hoje na literatura. Como ele é pequeno e uma flow cell ela pode gerar até 30 gigabases, você consegue fazer, digamos, olhando para o protocolo hoje do Arctic, você consegue colocar 24, você consegue lavar pelo menos 2 vezes a flow cell usando barcodings, que é como se fosse código de base para cada amostra sua, em torno de 24 amostras por vez. Então, com uma flow cell, você consegue gerar pelo menos 72 amostras de amostras de paciente ou amostras de células que você tem ali, se estiver fazendo cultura celular desses vírus, do SARS-CoV-2, do coronavírus. Então, é possível lavar a flow cell, mas se você estiver trabalhando com outros métodos que você tem um genoma maior, por exemplo, é possível trabalhar com metagenômica. Então, você vai pegar um número grande, digamos, de vírus que estão ali. Então, o ideal é você não trabalhar com lavagem de flow cell. Então, cada experimento vai determinar um protocolo diferente. E assim, você no laboratório que vai padronizando o seu experimento e o seu protocolo. E hoje nós temos duas versões do Minion. Tá? O Minion, esse que eu veio no primeiro, lá em 2015, e ele veio tendo diversas melhoras. Ele é acoplado a um computador. E o de baixo, o MK1C, que ele já vem com um computador acoplado a ele. Tá? E um painelzinho para você ir acompanhando o seu experimento. E aí depois você só pega nesse MK1C, você só pega os dados aqui da sua GPU, né, armazenados, na sua memória armazenada, e você passa para um computador e dá início à análise de bioinformática dos seus dados. Já o MK1B, que é esse primeiro lançado, ele precisa de um computador para que você consiga armazenar os seus dados. Ele vem com um software gratuito, esse M1, o primeiro modelo, enquanto o segundo modelo, ele tem todas as facilidades de você já ter um computador, mas ele tem o serviço de software pago, tá? Então, ambos conseguem chegar a pelo menos 30 gigabases, a gente tem hoje trabalhos na literatura que mostram 40, 45 gigabases conseguem rodar com uma flow cell, e ambos são em tempo real, tá?
Bom, como eu disse, aqui a quantidade de informações que pode gerar. A reutilização de célula de fluxo, você pode reutilizar, tá? E ambos conseguem transmitir em tempo real. Com a evolução, né, e a procura por diversos Minions, a Nanopore lançou um segundo produto, que foi o Gridiron, que nada mais, nada menos é um equipamento que junta 5 Minions, tá? E ele pode fazer esse sequenciamento de 5 Minions ao mesmo tempo. Então, você conseguiria rodar ter muito mais dados para o seu experimento, para o seu laboratório, podendo chegar até 150 gigabases de informação. Ele já vem com um computador acoplado, uma memória com ele. Você precisaria, na verdade, só de acoplar um computador junto para você ter a tela do sequenciamento em tempo real. Mas a parte de armazenamento de dados já vem vinculado ao Gridiron, a esse equipamento. E o equipamento, digamos, o maior equipamento da Nanopore em questão de informações, de criar informações de dados ou de laboratório de alta demanda é o Promethean, que vem em duas formas, tá? Para 24 flow cells ou 48 flow cells. Então, podendo chegar aí na sua versão de 48 flow cells até 9.600 gigabases. Então, ele consegue rodar muita coisa. E hoje nós temos tanto artigos para o Minion e para o Gridiron, e alguns de início, alguns projetos, você não tem ainda artigos em coronavírus com o Promethean. Você tem já bastante coisa na literatura, tanto para o Minion como feito com o Gridiron. Como eu comentei, muitas coisas do Minion, ele é feito para long reads, fazer sequenciamento total. Só que tem uma área que é a parte de amplicons, né? Que cobre aquela parte, muita gente ainda usa Sanger. Então, pensando nisso, a Nanopore lançou ao mercado esse Flong, que nada mais, nada menos é uma flow cell, tá? Que vai gerar menos dado, vai ter menos nanoporos ali ativos, e que você teria uma redução no valor e ela não seria reutilizada. Então, você compra um adaptador, então toda aquela parte eletrônica que eu mostrei anteriormente da flow cell, você tem ela dentro desse adaptador. Então, você só acopla essa célula de fluxo nesse adaptador vinculado ao Minion, que é a carcaça do Minion, e você conseguiria rodar fragmentos menores, como 800 pares de base, 500 pares de base. Ela não é utilizada, ela pode chegar até 1.8 gigabases, e a ideia da sua criação foi exatamente atingir essa parte de público que trabalha com, muitas vezes, Sanger, ou mesmo a parte de transcriptoma, que você pode usar, às vezes, fragmentos muito pequenos, e aí seria o ideal do que você usar uma flow cell gigante e que você não conseguiria, digamos, a outra flow cell de até 30 gigabases e você não usaria todo esse espaço. E a empresa, ela tem toda uma área de kits para o preparo. Hoje, tanto kits para DNA, né, RNA, então você tem para cDNA direto, você pode fazer sequenciamento de RNA direto, você tem kits que vão pular etapas de PCR, kits que você trabalha com a parte de metagenômica. Hoje, o principal kit da marca é esse kit de ligação, que é hoje onde que a gente encontra mais trabalhos de coronavírus, de sequenciamento, inclusive aqui no Brasil, é usado o kit de ligação, que é um kit que vai trabalhar com quebras, na verdade, do seu material, e ligações por enzima de restrição. Tá? Então, essa é a metodologia mais usada hoje para SARS-CoV-2 no mundo, por kit de ligação. Então, você tem diversas aplicações, entre elas metagenômica, transcriptoma, NA-seq, desculpa pelo erro aqui. Você tem sequenciamentos totais, amplicons,
em diversas áreas, como microbiologia. Então, aqui no Brasil, a gente teve, acredito, o Minayon, ele veio trazido por o grupo do Zibra, né, principalmente. Ele cresceu bastante aqui no Brasil com o estudo de Zika, do Zika, da chikungunya, né, Zika vírus, chikungunya e dengue. E aí foi expandindo para outras áreas da microbiologia, como bactérias vegetais, dentro da Embrapa. Hoje a gente tem bastante trabalhos, tanto no mundo do reino vegetal, pela Embrapa, como para a parte de bactérias, bactérias vegetais. E pelo reino animal, a gente tem bastante trabalho hoje, temos o Hospital de Barretos, trabalhando com a parte de câncer, o ICESP, aqui em São Paulo, que eles estão trabalhando na parte de sequenciamento de alguns cromossomos totais humanos, nessa parte de carcinoma, tá? Buscando alguns pontos, algumas deleções, né, mutações, dentro dessa parte de oncogenia, aqui nesse mundo. E no mundo também, e além disso, fora da parte humana, nesse mundo animal, tem trabalhos ali no Butantan de genoma total de cascavel. Incrível que pareça, hoje, ali no Butantan, você tem alguns grupos nessa parte de cascavéis e que estão utilizando o Minayon. Então, hoje no mundo, a gente consegue encontrar diversos trabalhos, inclusive na Nature, trabalhos indexados, milhares de trabalhos indexados no PubMed, principalmente agora, depois dessa pandemia, nós tivemos um grande aumento. A Nanopore, ela tem diversos meetings, diversos encontros. Tivemos no ano passado na China, em Nova York, no final do ano, em início de dezembro, em que você tem apresentações de trabalhos, tanto orais como em pôster, sobre a tecnologia, como ela vem sendo usada, e diversos alunos, pesquisadores apresentando, e inclusive a própria Nanopore apresentando que ela traz de novo em novos protocolos. E teremos uma agora, em meados agora de junho, entre 18 e 19 de junho, está aberto, quem quiser participar, online, mostrando as novas tendências que eu digo, o que vai vir de novas tecnologias em cima, ou novos protocolos, principalmente nessa parte de coronavírus, que a Nanopore vai trazer para apresentar, tá? E voltado totalmente ao coronavírus, a primeira inserção no Brasil foi por um trabalho do Instituto de Medicina Tropical da USP, da professora Esther Sabino, que ela usou aquele material do italiano, no Rio de Janeiro, né, para fazer o primeiro sequenciamento do coronavírus e desse monitoramento em tempo real foi uma parceria, né, do Medicina Tropical com o Instituto Adolfo Lutz, usando o Minayon como ferramenta, tá? Então, saiu em todos os noticiários, ficou bastante na mídia, né, esses grupos, e foi com o Minayon esse primeiro sequenciamento. A Nanopore, ela oferece diversas assistências, tá? Inclusive, quando você compra qualquer produto da Nanopore, você é inserido nessa comunidade. Então, ali você vai achar tudo que ela está trazendo de novo, diversas comunidades, inclusive pesquisadores que estão ali. Então, é possível você conversar com todo mundo no mundo que está usando a Nanopore. Então, é possível você trocar protocolos, ver aquilo que está sendo pesquisado de novo. E é possível você conversar também com a parte técnica e de assistência da própria Nanopore, direto. E é onde também estão os downloads para os programinhas, para os programas de análises gratuitos, para os softwares gratuitos. Tá? Bom, deixa eu colocar aqui um pouco da linha do tempo, que eu digo, de como veio sendo usado e o aumento que vem sendo usado, principalmente o Minayon no mundo, para o estudo do coronavírus. Em janeiro, como todos sabem, foi a hora que
acredito que mais começou de fato a aparecer os casos em Wuhan, tá? Então começou a aparecer os primeiros protocolos de sequenciamento em Wuhan, China. E foi em janeiro como teve a confirmação de que era um vírus transmitido entre humanos. E meados de janeiro já foi lançado pelo Arctic, liberado o primeiro protocolo de sequenciamento de coronavírus pelo MinION. E dessa forma, a Nanopore, em prol a essa causa, ela mandou para a Wuhan, principalmente, pelo menos 200 MinIONs para patrocínio da continuação dessa pesquisa de sequenciamento do coronavírus. Em fevereiro já era o método mais usado na China. E aí começou começou a difundir mais esse protocolo do Arctic para todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O grupo da Esther foi em fevereiro, então a gente já tinha países como China, Bélgica, Canadá, além do Brasil, começando já a usar esse protocolo do Arctic para a Nanopore. E em março, nós já temos mais de 30 países usando o método usando o sequenciamento por nanoporos, o MinION, para o estudo, né, da doença Covid-19. Então, nós temos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, países da Europa, já usando a tecnologia em prol desse sequenciamento em caso, né, nessa urgência que nós já estávamos, dada a pandemia. Em abril, a gente já tinha mais de 70 países usando o método. E em meados, mais ou menos, de abril, nós temos uma das primeiras abordagens de metagenômica, usando o MinION em Wuhan. E a primeira publicação na Coreia, tá? Foram coreanos que trouxeram uma das primeiras publicações de análise por RNA direto. Lembra que eu comentei ali atrás que estava se usando o kit de ligação, que ainda hoje no Brasil, que é o protocolo do Arctic, que você usa esse método de enzima de restrição para o sequenciamento do coronavírus. Hoje, você já tem publicações usando métodos de RNA direto e trabalhando com transcriptoma. Então, cada vez mais temos pesquisas e investimentos na área de estudos do coronavírus e novas modalidades sendo criadas de protocolos na área. E agora, em maio, nós temos... eu coloquei aqui, que eu achei bem legal, isso aqui foi agora em mais ou menos dia 10 de maio, um grupo de mineiros, né, um grupo da Federal de Minas Gerais, que sequenciou 40 genomas completos usando o MinION, tá? E combinaram com dados epidemiológicos de outros estados. Então, trazendo aí achados de grande relevância para essa vigilância em tempo real, né, de como está se dando o vírus, como que está sendo como ele está, se ele está mutando, se ele não está mutando na população, como que se está dando isso. Então, eles fizeram esse sequenciamento, iniciaram essa vigilância genômica, o que é muito interessante. E sexta-feira passada, a Sérvia, ela usou a plataforma, na verdade, criou-se o seu primeiro genoma, usando a plataforma da Oxford, e a gente tem essas sequências disponíveis no GSite. Tá? E por que sequenciar, então, o SARS-CoV-2? Acho que é bem claro para todo mundo, principalmente agora que o professor Antônio falou de vacina. Acredito que exatamente o que o Grupo de Minas Gerais vem fazendo você monitorar muitas vezes esse genoma para você ter intervenções medicamentosas, intervenções, na verdade, de desenvolvimento e implementação de vacinas, para você conseguir observar como que está essa mutação, para que você consiga
Exatamente, ver a longevidade da vacina, ver se é necessário uma mudança, digamos, acredito que seja a mesma ideia da influenza hoje, que você tem as campanhas de vacinação. Então, ver o quanto esse vírus é mutável, o quanto daqui um ano, ou a gente terá um novo pico daqui 2 meses. Então, você fazer esse monitoramento, principalmente por sequenciamento, para que você consiga ir acompanhando essas questões epidemiológicas do vírus. Bom, e ele foi usado principalmente, lógico, hoje o que a gente está mais prezando é um bom trabalho, então a sua qualidade, e principalmente porque ele é um método rápido. Você tem um sequenciamento, então desde o início dos primeiros preparos da amostra ali, para aumento, amplificação, até o sequenciamento em volta de 7 horas. O sequenciamento em si, você consegue ter um bom sequenciamento em 1 hora, de um genoma total. Então, assim, ele é rápido, uma profundidade em torno de 200 vezes, você já consegue ter noções de o que está acontecendo, como que tá aquele genoma. E exatamente, são as principais vantagens. Preço, ele tem ele foi criado exatamente para a empresa trouxe essa tecnologia, essa inovação para que tivesse um preço reduzido, principalmente em dólar, tá? Ele é portátil, sua portabilidade é ótimo para sequenciamentos totais e a sua preparação da biblioteca é simples, tá? E hoje a gente tem diversos trabalhos, a gente tem uma literatura ampla usando o sequenciamento pelo método da Oxford Nanopore por Nanoporos. Bom, é isso. Esse é o meu contato, tem o meu WhatsApp. Quem tiver dúvidas de qualquer ponto sobre a metodologia, ou mesmo quiser que eu mande alguns protocolos, mande artigos sobre determinados pontos, fica à vontade em me escrever, fica tranquilo quanto a isso. E a gente tem a Jéssica que está atendendo, aí acredito que pelo menos o professor Valdir já conhece a Jéssica, que está como representante comercial na área atendendo. É isso.